Eu vou contar uma história. Você acha que... Fala, fanáticos! Prepare-se para uma dose de conhecimento, que vai mudar a sua forma de ver uma das séries mais incríveis da história. Hoje, não vamos apenas listar fatos. Vamos mergulhar fundo no fenômeno de The Chosen. Talvez para algum... ouvi? Foi incrível. Porque ela se tornou uma série revolucionária. Como o diretor transformou uma derrota em um projeto de fé. O que podemos esperar do futuro, incluindo a tão esperada crucificação? E como Mel Gibson influenciou nesta e em outras produções sobre Jesus Cristo. Pega a pipoca e o banquinho, porque o vídeo de hoje está recheado de informações que vão explodir a sua cabeça. O tempo que passarmos juntos vai ser muito chato. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Brian, seu guia nesta jornada surpreendente e repleta de emoções. Para começar, a gente precisa entender o tamanho do fenômeno. Isso não é para você. The Chosen não é só uma série, é um movimento. E o primeiro fato que prova isso é o seu financiamento. Eu não gosto. Ela é a maior série de mídia financiada por financiamento coletivo de todos os tempos. Estou preparando algo para dividir com o mundo. Eles disseram sim. Nós queremos ver essa história contada dessa forma. E o que permitiu essa liberdade? Em vez de cobrar por assinaturas ou bilhetes, a série é totalmente gratuita, distribuída em um aplicativo próprio. A ideia é que você assista e, se quiser e puder, ajude a financiar as próximas temporadas, para que outras pessoas também assistam de graça. Esse modelo já levantou mais de 40 milhões de dólares. É uma filosofia de compartilhamento que quebrou todas as regras da indústria do entretenimento. E por que essa abordagem? O diretor e criador, Dallas Jenkins, teve uma crise de fé e profissional, após o fracasso de um filme anterior. Ele se sentiu no fundo do poço, e foi justamente nesse momento que a ideia desta série surgiu como uma resposta, um chamado. Ele sempre disse que a série é um testemunho de como Deus pode transformar um fracasso em um milagre. Isso dá um significado ainda maior à produção, não é mesmo? Isso é seu. A minha vida é sua. A preocupação com a autenticidade é uma marca da série. Para a cena do milagre da pesca, por exemplo, a equipe usou centenas de quilos de peixes de verdade, para que o peso e o volume nas redes fossem totalmente realistas. Agora, vamos falar do coração da série: os atores e o processo criativo. O que é mais fascinante é a conexão genuína que os atores criaram com a história. Vários membros do elenco não eram cristãos antes de serem escalados. A experiência de interpretar esses papéis e mergulhar nas passagens bíblicas mudou a vida deles, com muitos relatando que encontraram uma nova fé ou aprofundaram a sua própria. Jonathan Roumie, o ator que interpreta Jesus, é um caso à parte. Ele é um católico devoto e se prepara para o papel com oração e jejum. Ele não apenas atua, ele vive o personagem, e você sente essa entrega na tela. Eu sou a lei de Moisés. E tem mais. O relacionamento entre a produção e a audiência é único. Dallas Jenkins frequentemente faz transmissões ao vivo nas redes sociais, respondendo perguntas e discutindo os episódios. É o Deus Pai sendo revelado a vocês. Ele não só ouve, como implementa sugestões dos fãs. Algumas cenas, inclusive, foram adicionadas ao roteiro com base no feedback da comunidade.
É um processo colaborativo que não vemos em nenhum outro lugar. Um flagelo de falsas profecias tem de parar. Isso é um alívio para os fãs, pois significa que teremos, pelo menos, mais 2 anos de histórias incríveis. Outro ponto importante a ser destacado é a qualidade da série. A recepção foi positiva por pessoas de diferentes credos, e até mesmo por quem não tem uma religião. A série consegue humanizar Jesus e os discípulos de uma forma que transcende as barreiras da fé. Ela foca nas dúvidas, nos medos e nos erros dos personagens, fazendo com que a gente se identifique com eles. Podemos ver as inseguranças de Simão Pedro, a curiosidade de Mateus e a luta de Maria Madalena. É a história de pessoas reais em um contexto extraordinário. Agora que estou aqui. Jesus. Eu não... Vamos recapitular a jornada até aqui. A primeira temporada é a fundação. Ela nos apresenta aos discípulos de uma forma que nunca vimos. Eles não são perfeitos, eles são falhos, endividados, perdidos. A história de Simão Pedro, com sua dívida e sua teimosia, nos conecta imediatamente. Meu irmão e o Batista. Você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou. Se a primeira temporada foi sobre o chamado de alguns, a segunda é sobre a formação da equipe. Nesta fase, The Chosen nos mostra o desafio de Jesus em reunir 12 homens com personalidades, passados e até crenças tão diferentes, para se tornarem os pilares do seu ministério. Vemos a tensão entre os discípulos e Mateus, o ex-cobrador de impostos, a ira de Simão e a curiosidade de Tomé. Não é um grupo perfeito, mas de pessoas reais que brigam e duvidam, que estão aprendendo a caminhar juntos. É nesta temporada que os milagres ganham uma nova dimensão, tornando-se eventos públicos que atraem multidões e provocam a ira dos líderes religiosos. Curado. A terceira temporada eleva a aposta, com um dos milagres mais espetaculares da série: a multiplicação dos pães e peixes. O final da temporada é grandioso e emocionante. Além disso, a temporada explora as tensões e os conflitos internos do grupo, como o dilema de Simão Pedro e sua esposa após o aborto espontâneo, e o crescente interesse das autoridades religiosas em Jesus. Eu sou a lei de Moisés. A quarta temporada foi considerada a mais sombria e intensa até agora. O arco de João Batista e sua morte, por exemplo, é retratado de forma dramática, mostrando o sacrifício e a brutalidade que cercavam a vida de Jesus e seus seguidores. E para essa temporada, a produção construiu um cenário para o Palácio de Herodes, mostrando o cuidado com cada detalhe histórico. E o milagre da ressurreição de Lázaro, um dos mais simbólicos, foi um dos pontos altos, mostrando o poder de Jesus diante da morte. Lázaro! Vem pra fora! Já na quinta temporada, a equipe está empenhada em cobrir a Semana da Paixão, o período mais tenso da Bíblia. A última ceia, a traição de Judas e a tensão no Monte das Oliveiras são marcantes. Tudo foi filmado com a máxima intensidade e emoção, pois elas são o ponto de virada da história. A distância de mim em Jerusalém nos próximos dias. E o clímax de tudo, a sexta temporada focará na crucificação. E aqui, fanáticos, a gente entra no território de algo jamais visto. A equipe, sabendo do peso deste evento, se mudou para Matera, na Itália, o mesmo lugar onde foi filmado A Paixão de Cristo de Mel Gibson. A atmosfera foi tão intensa que, durante as filmagens, a equipe sentiu dores inexplicáveis e irritabilidade, levando o diretor Dallas Jenkins a pedir orações urgentes para a comunidade de fãs.
Mesmo equipe de câmeras, que é super profissional, não conseguiu conter as lágrimas. Jonathan Roumie, nosso Jesus, disse que teve que se esvaziar completamente para dar vida à cena. E o choro de Vanessa Benavente, que interpreta Maria, foi tão genuíno que a produção precisou parar para que ela, e todos os envolvidos, se recompusessem. E algo inexplicável aconteceu nesse momento. Um enorme silêncio tomou conta do set. Atores, câmeras, equipe de produção e o próprio Dallas Jenkins estavam encharcados de lágrimas. A gravação se tornou um momento de adoração silenciosa e reverência. E falando em A Paixão de Cristo, a influência de Mel Gibson vai muito além da escolha da locação. Um detalhe que muitos não notam, mas que revolucionou as produções bíblicas, é o uso de cadeiras. Se você parar para observar filmes e séries anteriores a 2004, vai notar que os personagens quase sempre se sentam no chão, em banquinhos baixos ou em almofadas. Essa era uma representação comum da época, mas que ignorava a presença de móveis mais complexos. No entanto, em A Paixão de Cristo, Gibson quebrou essa regra ao mostrar o próprio Jesus construindo uma, por encomenda de um rico, devido ao seu ofício de carpinteiro, antes de iniciar sua vida pública. Isso deu uma nova dimensão de realismo e autenticidade. E é exatamente o que vemos em The Chosen. A série adota esse mesmo padrão, com cadeiras altas sendo usadas em casas e em outros ambientes, uma escolha de produção que, na prática, é um tributo à inovação de Gibson. É um pequeno detalhe que mostra como uma única produção pode mudar a forma como vemos as histórias bíblicas no cinema e na TV para sempre. E o mais animador de tudo, a história não acaba na cruz. A 7ª temporada, a última, vai abordar a ressurreição, as aparições de Jesus e o início da igreja primitiva, como nos Atos dos Apóstolos. A série vai nos mostrar como os apóstolos, após a morte e a ressurreição de Jesus, se tornaram os pilares do cristianismo. Será um final épico e cheio de esperança. Muitas vezes, o amar. Você disse que seria dessa forma. É isso, fanáticos. The Chosen é um projeto que nos ensina muito mais do que a história de Jesus. Ela nos mostra como a fé, a dedicação e a colaboração podem criar algo verdadeiramente espetacular. Qual desses fatos te impactou mais? Conta aqui nos comentários. Nós da equipe Fanáticos agradecemos por assistir até aqui e te convidamos a conferir os outros vídeos do canal. Eu sou o Brian, e foi uma grande honra te acompanhar nesta jornada. Nos vemos no próximo vídeo.